Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, amém? Como já está aí no slide, eu queria convidá-los a abrirem comigo o livro de Jó. Jó, capítulo 1. Nós iremos ler os 22 versículos da Palavra de Deus e nós iremos meditar sobre um grande exemplo de fidelidade em meio à provação. Diz assim a Palavra de Deus: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto, temia Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, também tinha muitíssima gente a seu serviço. De maneira que esse homem era o maior de todos do Oriente. Os filhos dele iam de casa em casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. E mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava o ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e de passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou, meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro, reto e que teme a Deus e se desviava do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que ele teme a Deus sem motivo? Não é verdade que tu mesmo pusestes uma cerca ao redor dele e da sua casa e de tudo o que ele tem, e abençoaste as obras das suas mãos, e multiplicastes os bens sobre a terra? Mas estende a tua mão e toca em tudo o que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer tudo o que quiser com o que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Meus irmãos, até aqui. Meus queridos, de todas as experiências humanas, de todas as experiências que nós, seres humanos, passamos nesse mundo, só existe uma que é inevitável, somente essa. A morte não é inevitável. Por quê? Porque se Jesus voltasse agora, nesse momento, todos nós que colocamos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, não provaríamos a morte. Seríamos transformados, como Paulo vai dizer em 1 Coríntios. Mas tem uma experiência que, se Jesus não voltar agora, se ele não voltar nos próximos 100 anos, todos nós passaremos por essa experiência, que é a experiência, meus irmãos, do sofrimento. Talvez você tenha tido uma vida tranquila, boa. Talvez você diga: eu nunca sofri. O que eu passei na minha vida eu não considero sofrimento. Mas acredite, o sofrimento intenso, cedo ou tarde vai bater na sua porta. Porque essa é uma experiência de todo ser humano que vive em um mundo que foi corrompido pelo pecado, distorcido pelo pecado. E, meus irmãos, a verdade é essa. E se nós queremos servir a Deus em um mundo nas condições como nós temos visto, nós enfrentaremos dificuldades. Nós lidaremos com o sofrimento. E esse sofrimento, meus irmãos, ele virá de diversas frentes. Nós podemos sofrer por alguma catástrofe natural, como muitos têm sofrido no mundo afora. Nós podemos sofrer pela própria maldade do outro homem, a maldade do ser humano. Nós podemos sofrer pelos nossos próprios pecados, pelas consequências de viver uma vida e de tomar decisões contrárias à vontade de Deus. Mas algumas vezes, meus irmãos, existem aqueles que sofrem por causa dos propósitos de Deus.
E, meus irmãos, é justamente por isso que esse texto ele é importante. Porque a fidelidade trará sofrimento. E esse texto, meus irmãos, nos ensina que nem todo o nosso sofrimento, ele não é sem sentido. Talvez para Jó, que não tenha o escrito completo, talvez Jó, que naquele momento estava ali sofrendo, para Jó talvez fosse sem sentido. Porque ele não tinha ainda chegado ao fim que Deus havia determinado. É por isso que às vezes, quando nós estamos lidando com qualquer tipo de sofrimento, nós não devemos perguntar o sentido, ou devemos achar que não há sentido. Porque, meus irmãos, Deus não joga dados. Absolutamente Deus controla todas as coisas. E para o cristão, sempre há um propósito bom atrás de qualquer coisa que ele possa passar. Porque o nosso Pai controla folhas que caem de árvore. Imagine seus filhos. Então, olhando para esse texto, meus irmãos, nós temos aqui a prova clara de que nenhum sofrimento que eu e você, que nenhuma provação que eu e você enfrentamos, está além das nossas forças. Porque se Jó foi capaz de suportar o que ele suportou, nós podemos suportar qualquer provação e qualquer sofrimento que Deus permita que venha sobre as nossas vidas. Porque, como ele mesmo diz, na Sagrada Escritura, nenhuma provação virá sobre nós que nós não possamos lidar com ela. Porque juntamente com a provação, juntamente com os sofrimentos permitidos, ele nos dá um escape. Ele nos dá a capacidade de suportá-los. Tão somente, meus irmãos, sejamos fiéis a Deus. Deus nos chama a ser fiéis a Ele em toda e qualquer situação. É por isso que nesse texto nós aprendemos 3 preciosas lições sobre isso. E eu queria tratar com vocês com cada uma delas. Em primeiro lugar, a primeira lição que aprendemos aqui é que quando nós somos fiéis, nós desfrutamos da bênção de Deus. É necessário dizer isso aqui, é necessário começar com isso. Veja os versos de 1 a 5. Notem, meus irmãos, que Jó, ele é próspero. Agora, quando nós pensamos em prosperidade, devido a essas igrejas por aí afora, algumas delas, nós achamos que prosperidade está relacionada apenas a dinheiro. A você ter uma casa grande, uma conta bancária grande, uma vida física, uma vida social tranquila, abastada. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para a prosperidade na Bíblia, ela é muito além do que prosperidade financeira. Quando nós vemos, meus irmãos, e nós precisamos pensar de forma mais abrangente, os versos de 1 a 5 mostram que Jó era um homem que desfrutava da bênção de Deus. Primeiro, Jó desfrutava de prosperidade espiritual. Note, meus irmãos, que no verso 1 é importante. O texto diz: Jó era um homem íntegro, reto, temia Deus e se desviava do mal. O autor do livro de Jó está dando aqui o conceito que ele tem sobre Jó. E o conceito que ele tem sobre Jó é alguém que era espiritualmente piedoso, ele era alguém espiritualmente próspero. Ele vivia uma vida que de fato agradava a Deus. Se vocês pegarem os termos, temente a Deus e que se desviava do mal, e forem olhar como a tradução é feita no original, é a ideia básica, o seguinte, eu vou resumir. Ninguém tinha nada do que acusar Jó. O que os termos estão dizendo é isso. Ninguém podia chegar para Jó e apontar uma falha moral no caráter dele. Ele era alguém que literalmente era a mesma pessoa diante de Deus e diante dos homens. Jó era alguém íntegro. Ninguém tinha nada do que acusar Jó. E eu preciso fazer essa pergunta, meus irmãos. Será que alguém tem alguma coisa contra você? Será que alguém tem alguma acusação contra você aqui na igreja? Talvez na igreja não. Nós nos vemos apenas 2 vezes por semana. A maioria só se vê no domingo, de noite. Outros se veem na quarta-feira, no domingo pela manhã, em alguma reunião da sociedade de homens. Mas será que alguém tem alguma coisa do que acusar você na sua família? Será que alguém tem alguma coisa a acusar você no seu local de trabalho, na sua escola? Meus irmãos, esse texto de Jó nos ensina que nós devemos ser a mesma pessoa.
A vida de Jó, meus irmãos, condena qualquer atitude hipócrita nossa, de querer espelhar na igreja o que não somos no nosso dia a dia. O nosso Deus vê tudo, o nosso Deus conhece tudo. Nós enganamos. Nós somos bons, muitas vezes, em enganar, usamos máscaras praticamente perfeitas. E às vezes as pessoas à nossa volta, fora da igreja, olham para a gente, rapaz, o cara parece que é um crente mesmo, mas pergunta como é em casa. Pergunta para os seus familiares, ninguém melhor do que a mulher, o esposo, os filhos, para dizer se você realmente é alguém que nem Jó, que ninguém tem nada do que acusar você. Meus irmãos, é importante demais olhar para isso, meus irmãos. Jó nos chama a viver uma vida, a abandonar a hipocrisia, a ser o que somos diante dos homens e diante do Senhor. Mas Jó não apenas prosperava, meus irmãos, espiritualmente, ele prosperava também financeiramente. Olhem que no verso 3, o verso 3 faz questão de, no final do verso 3, dizer: Jó era o homem mais rico do Oriente. Precisa pensar o que representava essa passagem. Era como se dissesse assim: Jó era o homem mais rico de todos os países da União Europeia. Jó era o homem mais rico do continente mais próspero da época. Era um homem que tinha uma grande quantidade de bens. Agora, meus irmãos, há perigos, tanto na riqueza como na pobreza. Há perigos. Por exemplo, quando a gente chega lá em Provérbios, capítulo de número 30, inclusive o pastor Neemias pregou de forma assim magistral no nosso primeiro domingo, há 2 domingos atrás. Agur, ele diz: olha, Senhor, não me dê nem riqueza e nem me dê pobreza. Não me dê riqueza para que depois que eu estiver abastado me esqueça do Senhor, e não me dê pobreza também para que eu venha roubar e blasfemar contra o seu nome. Note que há 2 perigos, na pobreza e na riqueza. Mas eu digo a vocês que há um perigo ainda maior na riqueza. Porque geralmente quando nós estamos necessitados, amargurados, desprotegidos, quando não nos sobra recursos, quando a nossa confiança na nossa conta bancária, em qualquer outra coisa, nós temos a tendência de correr para Deus, porque só sobra essa esperança. Às vezes o próprio Deus sai fechando todas as portas, só sobra dele, e a gente vai bater. Mas a riqueza é bicho perigoso. A prosperidade é bicho perigoso. Por quê? Porque geralmente o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E às vezes nós estaremos tão tranquilos e tão abastados que esqueceremos do doador da bênção e começaremos a desfrutar das bênçãos, ignorando aquele que nos concedeu. Isso é um fato notório na vida de muita gente. As pessoas não percebem que quanto mais dinheiro tem, se não tomar cuidado, o dinheiro vira um Deus na vida delas. E literalmente vão substituir a Deus. E nessas horas, meus irmãos, as coisas começam a trazer problemas. Porque não dá significado uma vida financeira abastada, se nós esquecemos de Deus. O livro de Eclesiastes o próprio Salomão vai dizer: vi uma coisa muito triste debaixo do sol. O homem é quem Deus dá riqueza, mas não dá contentamento para desfrutá-la. Tem gente que vive para trabalhar, mas não consegue ter prazer naquilo que tem, porque é o próprio julgamento de Deus, de alguém que colocou o dinheiro acima do próprio Criador. Mas esse não é o caso de Jó. Meus irmãos, eu acho que foi de propósito citar primeiramente que Jó era um homem íntegro espiritualmente e depois rico. Porque Jó conseguiu aqui, meus irmãos, unir 2 coisas difíceis: riqueza e piedade. Muito difícil, muito difícil. Por diversas vezes no Evangelho, Jesus adverte sobre o perigo das riquezas. Chegou um ponto dele afirmar: como é difícil entrar um rico no reino de Deus. Porque nós sabemos o texto. O texto diz que ninguém pode servir a ele 2 senhores. Ou serve a Deus ou serve às riquezas. Então, se deixar dominar pelo desejo de ter mais, é ir para o fundo do poço. É ir para o fundo do poço. Mas Jó, apesar de muito rico, o homem mais rico do seu tempo,
Jó consegue manter a sua piedade. Jó consegue entender que Deus é não apenas a fonte da sua riqueza, mas a razão dele encontrar felicidade nela. Agora, meus irmãos, quando nós olhamos para o nosso tempo, por amor ao dinheiro, as pessoas não apenas sacrificam a sua fé, algumas vezes sacrificam as suas famílias. Eu quero dar aos meus filhos o que eu nunca tive. Mas Jó não tem esse problema. Porque Jó também, meus irmãos, prosperava na sua família. Note, meus irmãos, que os filhos de Jó, nos versos 2, 4 e 5, eram filhos unidos. Vejam que há banquetes. Jó era tão piedoso e tão próspero que ensinou os seus filhos a prosperar. Cada um tinha sua casa, cada um tinha sua família. Mas veja que eles iam um na casa do outro, as 3 filhas, naquele tempo, uma cultura bem complicada, as mulheres sempre eram escanteadas. Mas os filhos de Jó faziam questão de buscar, veja o que o texto diz, traziam as 3 irmãs. Note que havia comunhão, havia alegria, havia paz, tudo debaixo da bênção de Deus. Mas para Jó, a maior preocupação de Jó ainda era a saúde espiritual dos seus filhos. Note que o texto diz que depois que acabava aquele momento de banquetes, aquele momento de desfrutar daquilo que Deus dá, Jó imaginava, será que os meus filhos pecaram? Então é necessário que eu faça alguma coisa. E note que antes mesmo da lei ser dada, assim como Abraão, assim como Abel, Jó sabia que alguém tinha que morrer para pagar o pecado cometido. E então Jó sacrificava e santificava os seus filhos. Ele trazia os seus filhos e lembrava os seus filhos que todas as bênçãos que eles desfrutavam vinham de Deus. E se por acaso em seu coração havia um outro ídolo, um outro Deus fabricado, e não o próprio Deus, eles estavam pecando. E então Jó levava os seus filhos a temer a Deus, a colocar a dependência em Deus, a ter fé em Deus. Meus irmãos, quais são, olhando para a vida de Jó, qual é os planos que nós fazemos para os nossos filhos? Qual é o desejo da minha alma? Qual é o desejo da sua alma, pai e mãe, para o seu filho? Será que é dar a ele uma boa educação, uma boa alimentação, roupas, brinquedos? O que nós podemos dar aos nossos filhos de valor eterno e duradouro ainda é a fé transmitida a eles. Você pode ter educado o seu filho para ser a pessoa mais bem-sucedida aos olhos do mundo. Mas se você não educou o seu filho para temer a Deus, reverenciar a Deus, adorar a Deus, você falhou desgraçadamente para o propósito ao qual Deus concedeu filhos a você. Jó, meus irmãos, é um exemplo de prosperidade em toda e qualquer situação. Aquele que teme ao Senhor, aquele que é fiel ao Senhor, os versos 1 a 5, deixam claro que ele é abençoado pelo Senhor. Mas em segundo lugar, a segunda lição que nós aprendemos nesse texto é que quando somos fiéis, nós passamos por adversidades com a permissão de Deus. Meus irmãos, se a teologia dos amigos de Jó, para vocês que já leram o capítulo 1 e 2 em diante, se a teologia dos amigos de Jó fosse verdadeira, o sofrimento que Jó estava enfrentando era por causa de algum pecado. É impressionante, meus irmãos. Jó está lá sofrendo, os 3 amigos chegam. Durante 7 dias ficam calados. Enquanto estão com a boca fechada, são as bênçãos na vida de Jó. Mas quando abrem a boca para acusar Jó de algum pecado. Jó, quem sabe você fez isso. Jó, quem sabe você fez aquilo. Jó, talvez você tenha feito isso. É por isso que a mão do poderoso está pesando sobre você. Mas, meus irmãos, não é isso que acontece na vida de Jó. A nossa fidelidade, a lição é que nossa fidelidade não nos livra, meus irmãos, das adversidades. Pelo contrário.
quanto mais fiéis, mais problemas traremos sobre nós. Jó, como eu disse, era o homem mais piedoso, mais rico, com uma família próspera, e isso despertou o ódio de Satanás. Meus irmãos, o texto aqui revela algumas coisas interessantes. Venha comigo novamente agora aos versos 6 a 12, para a gente fixar esse ponto. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu: de rodear a terra e de passear por ela. O Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa, de tudo que ele tem? Abençoaste as obras das suas mãos, e os seus bens se multiplicam na terra, mas estende a tua mão, toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema de ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser, com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Meus irmãos, o versículo 6 em diante, ele descortina para a gente algumas coisas que aconteciam no céu. Note, meus irmãos, que durante as narrativas do Antigo Testamento, Deus, ele mandava os anjos fazer alguma coisa. Mandava o anjo derrotar um povo nos livros de Josué, mandava um anjo proteger Daniel na cova dos leões, enviava um anjo para que aqueles 3 jovens dentro da fogueira não morressem. Constantemente os anjos de Deus estavam fazendo a obra de Deus. E eles voltavam para Deus para prestar contas do trabalho realizado. Mas não apenas prestar contas, mas também para adorar a Deus. Porque é isso que a gente aprende lá em Apocalipse. Agora, note, meus irmãos, que Satanás vem junto. E Satanás vem junto unicamente para acusar Jó de ser um interesseiro e de Deus comprar os adoradores. Em última instância, Satanás está dizendo: quem é que não quer servir o Senhor? O Senhor abençoa. Não é que ele ama o Senhor, ele ama as bênçãos que o Senhor dá. Satanás está acusando a Deus, está acusando a Jó. E aqui, meus irmãos, a gente aprende uma lição interessante. Aqui, meus irmãos, nós vemos a origem de todas as adversidades na vida de um crente fiel. E acreditem, não é Satanás. Quem puxa a conversa e traz Jó para o palco é Deus. Satanás não diz nada sobre Jó até Deus dizer: viste o meu servo Jó? Note que não é só o autor do livro que diz que Jó é quem é. Deus diz a mesma coisa. Deus conhece Jó. Temos o testemunho do escritor e o testemunho de Deus. Jó é o mesmo diante dos homens e diante de Deus. Então Deus pega e expõe Jó. Coloca Jó para que Satanás comece a acusar. Meus irmãos, Deus permite não apenas a acusação, mas Deus permite que Satanás também machuque Jó, prove Jó. Deus permite. Meus irmãos, nunca se esqueça disso. Eu sei que tem umas igrejas aí com batalha espiritual. Vem amarrar o diabo. Não sei o quê, venha para cá, pise na cabeça de um porco que está representando o diabo. Pega esse sal. Meu irmão, o diabo é um cachorro amarrado. Martinho Lutero dizia que o diabo é um cão cujo Deus segura a coleira dele. Só vai até onde a coleira der. Um cachorro que está amarrado não faz mal nenhum não, a não ser que ele seja solto. A não ser que Deus permita que a corrente ganhe mais 3 metros. Aí vai chegar a você. Mas um cachorro preso só faz latir. E Satanás precisa de autorização. Satanás precisa ir até Deus e pedir: deixa eu ver, deixa eu ir lá provar ele, para ver se ele realmente ama você. Nunca se esqueça disso, meus irmãos. Não temos aqui uma guerra entre 2 deuses, lutando para ver quem é o mais forte, não. O nosso Deus sempre vence. O nosso Deus sempre triunfa.
Agora, por que Deus permite que o melhor servo sofra? Por que Deus permite que o seu mais devoto servo, o seu melhor exemplo de piedade, por que Ele permite tal coisa? Meus irmãos, enquanto Jó era esmagado na terra, Deus era glorificado no céu. Olha o que é que... Vire uma página, venha para o capítulo 2, verso 1 a 3. Capítulo 2, verso 1 a 3. Virem a página, por favor. E vamos entender por que é que Deus permitiu Jó sofrer. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou: de onde vens? Satanás respondeu: de rodear a terra e de passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Agora prestem atenção no que Deus vai esfregar na cara de Satanás. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui? Satanás, você estava errado. Você disse que Jó me amava pelo que eu dava a ele, pelo que eu concedia. E você fez com que eu me voltasse contra ele e permitisse tamanha desgraça. E mesmo assim, ele continua me amando. Você estava errado quando acusou ele dizendo que ele amava muito mais o que eu dava do que a mim. E veja, ele está sem nada, mas continua mantendo a sua integridade e a sua fidelidade a mim. Você perdeu, Satanás. Meus irmãos, a nossa fidelidade é um argumento incrível que o nosso Deus usa para mostrar às hostes demoníacas que ainda estão aí, de que nós amamos muito mais a Deus do que aquilo que Ele nos dá. Satanás estava errado sobre Jó. Ele está errado sobre você? E se ele acusasse você na presença de Deus? Está vendo lá? Só ama o Senhor porque o Senhor abençoa a vida dele. Será que ele está errado sobre mim, sobre você, sobre nós? Será que se tivéssemos que lidar com toda essa desgraça que Jó lidou, Satanás estaria errado ao nos acusar na presença de Deus de que nós amamos a Deus não por quem Ele é, mas pelo que Ele dá? Meus irmãos, pense num crente enfrentando diversos problemas durante anos. Pense nele. Eu sei que algum pode até dizer: meu Deus, por que é que tudo dá errado na minha vida? Mas quando ele começa a perceber quem Deus é, ele diz: por mais que tenha tudo dado errado na minha vida, foi tudo que deu errado na minha vida que me trouxe até Cristo. Então eu não tenho do que reclamar, porque todas as aflições que eu passei até hoje me trouxeram a esse lugar. Me trouxeram a um lugar em que eu digo para todos que Cristo é suficiente na minha vida, apesar de todos os dilemas e todos os problemas que eu enfrento. Cristo é suficiente, meus irmãos. E se Ele permite alguma coisa sobre a sua vida, algum problema que às vezes você acha que é sem sentido, não é. Nós precisamos esperar pelo final das coisas para julgar que alguma coisa que Deus permitiu sobre a minha e sobre a sua vida é sem sentido. Todas as gotas de sofrimento que nós enfrentamos, todas elas têm um propósito. Todas elas. Eu sei que algumas vezes as respostas não serão dadas aqui, mas nós precisamos continuar servindo a Deus. Então se faça essa pergunta: será que Satanás está errado sobre você? Será que se Deus permitisse catástrofes na sua vida, você continuaria vindo ao culto? Continuaria orando? Continuaria lendo a sua Bíblia? Continuaria contribuindo para o avanço da obra do Reino de Deus?
continuaria confiando ou blasfemaria? Ou dizia que é sem sentido manter a fidelidade a Deus? Que nós possamos fazer essa pergunta. Agora tem um ponto que eu sempre, quando eu olho para esse texto, eu faço essa pergunta. Você desejaria ter a piedade de Jó? Quem aqui não queria ter o testemunho dos homens e de Deus? Olha, está vendo meu servo ali, íntegro, reto e se desvia do mal. Agora, será que nós iríamos querer ter a mesma piedade de Jó se passássemos pelas mesmas provações? Será que ao saber que cada vez que eu sou uma pessoa piedosa, uma pessoa temente a Deus, mais provação eu vou enfrentar? Porque nunca se esqueça, quanto maior a nossa piedade, maior serão as nossas provações. Porque nós estamos no meio de uma guerra espiritual, não entre dois seres com a mesma força, mas um ser mentiroso, um ser que quer nos acusar, mas é um ser que é derrotado. Você gostaria de ser um argumento de Deus? Gostaria de deixar que Deus provasse a sua vida para mostrar a Satanás que ele está errado sobre você? Será que desejaríamos ter a mesma piedade de Jó? Mas o que eu sei, meus irmãos, é que a piedade é recompensada, assim como foi recompensada na vida de Jó. E aqui eu chego ao último ponto, meus irmãos. Quando nós somos fiéis, desfrutamos da bênção de Deus. Quando somos fiéis, enfrentamos provações com a permissão de Deus. E quando nós somos fiéis, em meio às nossas calamidades, nós adoramos a Deus. Olha o que é que o texto diz, meus irmãos, o verso 13 em diante. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e disse: os bois estavam lavrando e as jumentas pastando junto com eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo, mataram os servos ao fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto esse ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo do céu caiu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto esse ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram os servos ao fio da espada, só consegui escapar eu para trazer a notícia. Também esse ainda falava, quando veio outro e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto, e bateu contra os 4 cantos da casa, e ela caiu sobre os jovens, e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Meus irmãos, quando isso acontece, quando esse tipo de calamidade aqui veio sobre a vida de Jó, é possível até a gente imaginar Satanás se esgueirando ali e botando o ouvido para escutar a blasfêmia de Jó. Satanás queria escutar Jó dizendo o seguinte: olha, de que maneira, de que adianta eu ser fiel a Deus se eu passei por isso agora? Todos os meus servos, todos os meus bens e os 10 filhos. De que adianta servir a Deus? De que adianta ser fiel a Deus se eu conseguir isso? Porque era isso que Satanás queria. Porque a mulher já tinha sido envenenada por ele. Ainda conservas a tua fidelidade? Amaldiçoa a Deus e peça para morrer. Satanás já havia conquistado o coração da mulher, mas ele queria era o coração de Jó. Meus irmãos, sendo bem sincero, o que Jó experimentou aqui destruiria o emocional de qualquer pessoa, né, Denise? O que Jó experimentou aqui, meus irmãos, é um tipo de situação que levaria qualquer pessoa ou para o hospício ou para os antidepressivos pesados pelo resto da vida. A situação que Jó enfrentou aqui é aquele tipo de situação que você, no desespero da dor, da aflição e da angústia, você coloca uma corda num telhado e se enforca. Mas, meus irmãos, não é isso que Jó faz, não. É impressionante. Jó tem todos os motivos para pedir para morrer. Mas o que nós vemos, meus irmãos, olhe qual é a atitude de Jó no verso 20, no capítulo 1. Então Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. E disse:
Nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu falta alguma a Deus. Satanás estava errado. Ele estava errado. Agora, o que nós aprendemos aqui, que é possível manter a nossa fidelidade a Deus, mesmo em uma tristeza profunda. Meus irmãos, são 10 filhos. Riqueza pode ser recuperada. Riqueza você recupera. Mas 10 caixões no mesmo dia, não. Mas, meus irmãos, Jó não está feliz, não. A Bíblia não diz que você é para adorar só quando está feliz, não. O texto, quando diz que Jó rapa, rasga, rebola areia, é sinal de luto e de profunda tristeza naquela cultura. Jó está triste. É uma expressão de profunda tristeza. Mas a razão, meus irmãos, para Jó adorar em meio a essa situação, é porque, meus irmãos, ele sabe que tudo vem da mão de Deus. No eu saí, no eu volto. O Senhor deu e o Senhor tomou. Nunca se esqueça disso, meus irmãos, nunca. Não há nada de errado em ficar triste e angustiado quando a gente lida com a dor, com o sofrimento, com as provações. O que há de realmente errado é você blasfemar e questionar a bondade de Deus. Deus continua sendo bom apesar da morte do seu ente mais querido. Deus continua sendo bom apesar do diagnóstico mais terrível. Deus continua sendo bom e controla todas as coisas para um propósito bom, apesar da maldade dos homens, apesar da maldade do meu e do seu coração. Jó está adorando. E aqueles que são fiéis, meus irmãos, adoram em meio a adversidades. Eu sei que haverão muitas perguntas. Muitas. Mas não deixemos que nenhuma delas nos diga que Deus não nos ama. Lembrem, por exemplo, de Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, meus irmãos, inclui tudo, absolutamente tudo. As nossas leves e momentâneas tribulações que passamos aqui, como o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios, produzem um eterno peso de glória para cada um de nós. Mas eu quero encerrar. Meus irmãos, eu acho que todos vocês, quando leem o capítulo 1 do livro de Jó, vocês fazem a seguinte pergunta: como é que pode? Como é que pode Satanás subir até a presença de Deus no céu? Um ser asqueroso, mentiroso, assassino desde o início, como Jesus vai dizer. Como é que Deus permite que tal ser esteja na presença dele para acusar o seu melhor servo? E a resposta, meus irmãos, está em Apocalipse capítulo 12, verso 9 e 10, e eu quero encerrar com esse texto. Apocalipse capítulo 12, verso 9 e 10 diz o seguinte: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. E então vi uma voz forte no céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que acusava de dia e de noite diante da presença do nosso Deus. O capítulo 12 de Apocalipse trata da ascensão de Jesus Cristo. Trata da ascensão, que quando Jesus sai da terra e vai para o trono no céu. E a primeira medida que Jesus toma ao chegar no céu, depois de ressuscitado e glorificado, é empurrar Satanás para a terra. É abandonar, é fazer com que Satanás abandone o seu acesso à presença de Deus. Por quê? Porque agora não temos mais um acusador, nós temos um advogado. Desce o acusador, sobe o intercessor. E essa é a razão porque eu e você somos capazes de suportar o maior tipo de adversidade, sendo fiéis a Deus e mantendo a nossa fé. Porque nós temos alguém que nesse momento intercede por nós, como o autor de Hebreus vai dizer, para que a nossa fé não desfaleça. Assim como ele orou por Pedro.
Satanás havia pedido a Pedro, no capítulo 22 de Lucas, para peneirar Pedro. Mas Jesus disse para Pedro: Pedro, eu intercedi por você, para que a tua fé não desfaleça. Essa é a razão porque Jó conseguia, literalmente, suportar tudo aquilo. Havia, meus irmãos, o poder de Deus, o auxílio de Deus na vida de Jó. Jó por ele mesmo, nós por nós mesmos, não somos capazes de aguentar nada. Mas sobre os cuidados, direção, fortalecimento do Espírito do nosso Deus, nós podemos enfrentar muitas situações, porque aquele que intercede por nós não dorme. Nesse momento ele intercede por mim e por você. Mesmo que venhamos a pecar, temos um advogado. Se confessarmos os nossos pecados, 1 João capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a nossa iniquidade. Temos um intercessor. Não precisamos temer as armadilhas que possam vir sobre nós. O nosso Deus reina. Cristo está no trono e nada que venha sobre a sua vida está fora do controle dEle. Amém? Que Deus nos ajude nos momentos de nossa provação e de nosso sofrimento. Lembrar que Ele é passageiro e que um dia estaremos com o Senhor para sempre. Tão somente mantenhamos a nossa fidelidade, porque os que são fiéis desfrutam da bênção de Deus. Os que são os fiéis enfrentam provações, mas é a permissão de Deus. E aqueles que são fiéis adoram a Deus em meio à adversidade. Amém?